Pare de fazer isso ou você nunca vai despertar. Enquanto você continuar fazendo isso, que eu vou lhe mostrar nesse vídeo, você nunca vai despertar sua consciência, você nunca vai evoluir, você nunca vai crescer, você nunca vai se tornar uma pessoa melhor, mais presente, mais desperta, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, nada. Você vai continuar onde você está, tá certo? Então, antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante, você pode estar vivendo, dar um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso como a vida é. E dê logo like. Não esqueça de ver se você está inscrito. Deixe um comentário muito importante e depois compartilhe esse vídeo. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Hoje de manhã eu acordei e eu abri o meu Instagram e dei de cara com uma coisa extremamente desagradável, sabe? Um artigo de um rapaz chamado José Eduardo Agualusa no jornal O Globo. E o nome do artigo é Bolsonaro deu nariz aos russos. E ele começa esse artigo de uma forma bem doce, sabe? Ele começa dizendo assim: há poucos dias minha filha de 3 anos veio ter comigo preocupada com a origem da humanidade. Ele foi explicar para ela que nós evoluímos do macaco e tal, e blá blá blá. E a filha dele olhou para ele e disse: não, pai, eu não evolui do macaco, eu não descendo dos macacos, eu descendo dos unicórnios. Eu achei até bonitinho isso aqui, né? Me lembrou de Clara. Clara disse que é unicorniana. Aí ela diz assim: Clara é minha filha, né? Se você é novo aqui no canal. E aí ele diz assim, ficou a pensar naquilo. E ele disse, muitas vezes, eu estou lendo aqui, viu? Ele diz assim: muitas vezes assistindo ao noticiário ou escutando aos discursos de certos políticos, me horroriza a ideia de partilhar com todo o restante da humanidade uma avózinha comum. Ou seja, ele se sente horrorizado em ser descendente, em ter a mesma, né, descendência de certos políticos. E ele diz assim: penso, por exemplo, em Donald Trump e numa boa parte dos seus seguidores. Sinceramente, acho mais fácil acreditar que o Donald descenda de um arimaspo ou dos cíclopes, aqueles homens com um único olho, um tanto brutos que viviam às margens da terra plana. Nada contra os arimaspos e os cíclopes, tão pouco contra Trump e os seus seguidores. Só não os quero no meu galho. Aqui é o problema. É isso aqui que você precisa parar de fazer, porque se você não parar de fazer isso, você nunca vai evoluir. Ele diz que sente horror de partilhar com certos políticos, com o resto da humanidade, uma avózinha em comum. Ou seja, se eu descendi de Eva, eles não descenderam de Eva. Eles são uma outra raça. Se eles descenderam de Eva, eu não quero descender de Eva, eu sou uma outra raça. Ele tem horror de pensar que tem a mesma origem que certas pessoas, né? E ele diz assim que prefere pensar que Donald Trump é descendente de uma outra raça, mas não da dele. Aí ele diz assim: nada contra os arimaspos ou cíclopes, tampouco contra Donald Trump e os seus seguidores, só não os quero no meu galho. Esse é o problema. Veja bem, tudo que ele falou até aqui, de ter horror, de ter a mesma vozinha em comum que Donald Trump, tudo isso tá, né? Isso aqui, nada contra os arimaspos. Ora, você acaba de dizer que você tem horror de achar que tem a mesma descendência que Donald Trump, é da mesma descendência que Donald Trump, e aí depois você diz nada contra Donald Trump. Não seja covarde. Seja honesto. Se você não tiver coragem de ser honesto, você nunca vai despertar sua consciência. Você entendeu? Você nunca vai despertar sua consciência. Se você odeia Donald Trump e você não tem coragem de dizer eu odeio Donald Trump, você nunca vai crescer. Se você odeia Bolsonaro e você não tem coragem de dizer eu odeio Bolsonaro, se você odeia Lula e você não tem coragem de dizer eu odeio Lula,
Você nunca vai despertar a sua consciência. Paulo Sérgio está dizendo para as pessoas odiarem? Não, seu idiota. Assista de novo e você talvez entenda. É assim. Se você não consegue ter coragem de assumir os sentimentos negativos que você tem, você nunca vai poder soltar eles. Você nunca vai poder trabalhar eles. Você vai continuar preso neles. Né? Eu conheço pessoas que dizem assim, Paulo César, porque você é um idiota, você é isso, você é aquilo, nada contra você. Não, cara, como não? Para de mentir, bicho. Né? Como sei nem, né? Eu tenho muita coisa contra esse jornalista, por isso aqui que ele escreveu. Né? E tem mais uma coisa contra o que ele escreveu que eu vou lhe mostrar. Mas isso aqui, o cara dizer que ele tem horror de compartilhar da mesma descendência que Donald Trump, de ser parte da mesma descendência que Donald Trump, e depois ele diz nada contra Donald Trump. Cara, na Bíblia tem uma coisa que diz assim, ó. Tá aqui. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: conheço tuas obras e nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se você nem é frio nem quente, você não serve para nada. Você é morno. Isso aqui que ele está fazendo se chama virtue signaling. Eu não odeio ninguém. Eu conheço um monte de gente que não odeia ninguém. Aí eu sempre que encontro alguém diz assim, eu não sinto raiva de ninguém. Aí eu sempre penso, eu estou na frente de um santo ou de um hipócrita. E muitas vezes a pessoa é tão hipócrita que ela acredita na hipocrisia dela. Né? Se Jesus Cristo aparecesse na sua frente agora e dissesse assim, coloque todos os seus pecados aqui, confesse todos os seus pecados, e eu vou perdoar todos eles e vou despertar a sua consciência. E você olharia para ele e diria assim, mas Jesus, eu não peco. Eu não sinto raiva de ninguém. Né? Eu só tenho horror de Donald Trump, horror de Lula, horror de não sei quem. Né? Mas assim, eu não sinto raiva de ninguém. Pelo amor de Deus. Né? Assuma. Nós todos temos apatia, tristeza. Né? Tristeza é uma coisa, tristeza pelos nossos problemas, tristeza pelos problemas dos outros, tristeza pelos problemas do mundo, tristeza pelo sucesso dos outros. Tristeza pelo que as outras pessoas têm que a gente não tem, né? Aí depois nós temos medo, desejos mórbidos, inconfessáveis, né? Raiva, orgulho, nós temos tudo isso. Agora, se você diz nada contra o quê? Covarde é o que você é. Se você nunca diga assim, nunca critique alguém, nunca diga nada contra os ateus, apenas eles são idiotas. Não, cara, você tem contra os ateus, né? Aí você pode soltar, aí você pode crescer, aí você pode caminhar para frente. Mas é necessário reconhecer as nossas falhas, porque senão você não vai para lugar nenhum. Entendeu? Próximo ponto. Essa semana, Monark, Adrilles, teve toda essa discussão, né, contra esse regime totalitário aí que está todo mundo falando do passado. E aí eles têm, né, como Monark estava defendendo e foi cancelado, Adrilles foi cancelado, Kim Kataguiri não foi cancelado, porque é amiguinho do pessoal lá, né? Mas aí eu quero que você pare e pense sobre o que esse jornalista do Globo está dizendo.
Muitas vezes assistindo aos noticiários ou escutando os discursos de certos políticos, me horroriza a ideia de compartilhar com todo o restante da humanidade uma vozinha em comum. Ou seja, nós não somos da mesma descendência. Ou seja, eu não sou da mesma raça que eles. Você ouviu isso em algum lugar? Se você estudou história, na década de 40, 30, 40 do século passado, um certo rapaz que tem um bigodinho, ele pensava desse jeito. Ele achava que ele era descendente de uma determinada estirpe e aquelas pessoas, 6 milhões de pessoas que ele mandou para, cancelar o CPF deles, eles eram de uma outra estirpe, eram de uma outra raça, eram de inferiores. É isso que ele está dizendo aqui. É muito fácil você falar Drilis, Monark, não sei o que, falando besteira. Esse cara aqui, ele está defendendo, ele está argumentando com a lógica daquele senhorzinho, que pensava desse jeito a respeito. Ele dizia assim, não, eu não sou descendente do mesmo... Não, nós somos superiores e eles são de uma outra descendência, de uma outra raça inferior. É isso que esse cara está dizendo aqui. E ninguém enxerga isso. Tu não enxerga isso, né? Porque assim, nós estamos tão dementes que quando a pessoa fala a palavra X, aí você... não, mas quando o cara está falando X... tu não enxerga. Aí ele diz assim, pense por exemplo em Donald Trump e numa boa parte dos seus seguidores. Sinceramente, acho mais fácil acreditar que Donald Trump descende dos arimáspios e dos cíclopes, ou daqueles homens com um único olho, um tanto brutos que viviam à margem da terra plana. Aí ele diz, nada contra os arimáspios e os cíclopes, tão pouco contra Trump e os seus seguidores, só não os quero no meu galho. Só não os quero no meu planeta. Eu me lembro logo quando eu comecei a gravar vídeos, teve um comentário que me chocou muito, Foi o primeiro comentário, assim, chocante. E foi um vídeo bobo. Até hoje eu não sei porquê. Onde foi que aquela menina se chateou? E ela disse assim, sinto vergonha de coexistir no mesmo planeta que você. Aquele comentário me chocou porque eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, não existe nada que eu possa fazer para fazer essa pessoa se sentir bem, a não ser deixar de existir. Ela disse, sinto vergonha de existir no mesmo planeta que você. Se eu dissesse assim, sinto vergonha de existir na mesma cidade que você, eu poderia mudar de cidade. No mesmo estado que você, eu poderia mudar de estado. No mesmo país que você, eu poderia mudar de país. No mesmo continente que você, eu poderia mudar de continente. Agora, no mesmo planeta que você... A única coisa que eu poderia fazer para que ela parasse de se sentir envergonhada seria eu deixar de existir. E isso que esse jornalista aqui, do Globo, o José Eduardo Agualuce, ele está dizendo, é isso. É isso. Só não os quero no meu galho. No galho que ele está falando é na árvore genealógica, mas assim, eu me recuso a ser da mesma raça que eles, da mesma estirpe que eles, da mesma laia que eles, do mesmo, Não, eles são descendentes das girafas, dos tigres dentes de sagre. Eu sou dos macacos, Eu sou descendente de Adão e Eva e eles não. Isso aqui é uma ideia daquele senhorzinho do bigodinho. Isso aqui, Eu sou contra qualquer tipo de cancelamento. Eu sou a favor de olhar e dizer assim, isso aqui é um idiota. E ele se acha uma pessoa boa, porque ele diz nada contra. Ele é um idiota covarde, hipócrita, Mas, nossa,
O que essa pessoa está dizendo aqui nesse artigo nada mais é do que as ideias daquele que todos não podem nem, né? Que o Adrilles foi cancelado porque disseram que ele estava defendendo, que o Monark foi cancelado porque disseram que ele estava defendendo, e essa pessoa aqui está dizendo que ele é de uma raça superior e Trump e certos políticos que ele não gosta não são da mesma raça que ele, não são humanos como ele, não são humanos, porque você pensa diferente de mim, você não é humano, e se você não é humano, você pode ser exterminado. Sentir ódio, sentir raiva pelo nosso semelhante não é natural. Isso não significa que você vai aceitar tudo dos outros. Não, mas esse ódio, essa raiva não é natural. Agora, se você não admite o que você sente, você não pode soltar, você não pode crescer, você não pode eliminar aquilo. Beijão, Deus lhe abençoe. Like, compartilhe, deixe seu comentário.